A paz de Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Você que está na FOIU, você que está chegando aqui na rolagem, uma boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Pai do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos vocês que estão chegando. Vocês conseguem me ouvir? Está saindo som para vocês aí? Sim? A paz do Senhor, sejam bem-vindos todos vocês. Está saindo áudio para vocês? Está saindo? Alguém pode me dizer se está saindo som para vocês? Consegue me ouvir? Consegue? Irmã Elaine, a paz do Senhor Jesus, ô glória, amém. Por favor, por gentileza, está saindo áudio? Beleza? Amém. Então vamos em frente. A paz de Cristo seja com todos vocês, uma boa tarde. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Hoje iremos falar sobre o que faz separação entre Deus e o homem. Amém? Muitos dizem, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, né? O mundo tem esse costume de dizer que todos são filhos de Deus, mas iremos ver na palavra do Senhor verdadeiramente como se tornar, como sermos filhos de Deus. Peço que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, você que pode, pegue a sua Bíblia, para junto meditarmos na palavra. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1. Você que está chegando, a paz de Cristo seja com todos vocês. Você que está na FOIU, que Deus abençoe de igual forma. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. A palavra do Senhor diz: E eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías capítulo 59. O primeiro versículo, o versículo 1, é muito conhecido. Conhecido da igreja, muito conhecido. Porém, pouco observado e pouco vivido. Essa palavra aqui é para você que está chegando. Você que é cristão, você que é ímpio, você que diz que não crê, essa palavra é para você. O Senhor diz: e eis que a mão do Senhor, o Senhor falando pela boca do profeta Isaías, e eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida, não está fechada, para que Ele não possa operar, para que Ele não possa tocar,
para que ele não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, ou seja, os ouvidos do Senhor também não estão fechados para que não possa ouvir. Mas existe uma coisa que faz com que a mão do Senhor ela se encolha, ela se retenha. Existe uma coisa que faz com que os ouvidos do Senhor se fechem para que ele não ouça. E no versículo 2, o profeta Isaías, por meio do Espírito de Deus, ele vai revelar o que são essas coisas. Mas as vossas iniquidades. O que significa iniquidade? É aquela pessoa que vive na prática do pecado conscientemente. Ela sabe que é errado, sabe o que está fazendo e ela continua a fazer. A iniquidade. Uma coisa é o pecado, a outra coisa é a iniquidade. A iniquidade é quando aquela pessoa não há nela mais o desejo de se arrepender. É quando não há no coração daquela pessoa o desejo de abandonar aquela prática, mas antes ela consome dia após dia na iniquidade, os desejos mundanos. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. É tudo aquilo que vai contra aos mandamentos do Senhor. É tudo aquilo que não convém ao Espírito Santo de Deus. É o pecado. É tudo que vai na contramão da verdade. É o pecado. E aí, por isso que eu disse no início, que há um costume no mundo de dizerem: eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. Não, querido. Filho é aquele que obedece ao vosso pai. Amém? Então, hoje, nessa hora, a palavra do Senhor diz para mim e para ti que é necessário que haja um conserto, que é necessário que haja abandono do pecado, que é necessário que haja um arrependimento sincero. Amém? Talvez eu estou falando aqui para pessoas que estão há muito tempo pedindo a Deus uma bênção, orando por algo, orando por uma casa, orando por um casamento, orando pela libertação, orando por algo, mas isso não tem acontecido. Mas não porque Deus não tem poder para transformar, não porque Deus não tenha poder para trazer à existência aquilo que não há, não, mas é porque as mãos do Senhor estão encolhidas e os ouvidos do Senhor estão agravados. Existe pecado. O pecado, ele faz com que Deus se afaste da vida do homem. Então, é necessário que o nosso coração esteja diante do Senhor em sinceridade. É necessário que o nosso coração esteja diante do Senhor aberto para receber de Deus, para ouvir de Deus, para viver, praticar os ensinamentos do Senhor. A palavra é bem clara. Deus ele vem dizendo por que as suas mãos estão encolhidas e por que os seus ouvidos estão tapados. Porque existe pecado. Existem coisas erradas, pensamentos mundanos, desejo no coração que não convém ao Senhor. E podemos observar isso no versículo 3 de Isaías 59. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem um trabalho e produzem iniquidade. Como é que está a vida do homem hoje? Está dessa forma. O homem que vive distante de Deus, a mulher que vive distante de Deus, está dessa forma. Por quê?
quando o homem e a mulher estão longe de Deus, o pecado ele vai dominar, o pecado ele vai reinar, a iniquidade assentará no trono do coração do homem e da mulher. Então Deus está dizendo nessa tarde, por meio da sua palavra: arrependei-vos, tornai-vos a mim. Deus ele quer falar ao teu coração, Deus ele quer ouvir as suas orações, Deus ele quer tocar na tua vida e na tua casa, mas é necessário que você se conserte com ele. É necessário que em vossas mãos não haja pecado, é necessário que em vossos olhos não haja maldade, é necessário que em vosso coração não haja malícia, engano. É necessário. Por que Adão foi expulso do paraíso? Adão e Eva. Porque se achou pecado na vida deles. Por isso Deus se afastou de Adão, porque Deus é santo. Deus é santo. O Espírito de Deus não permanece onde tem pecado. O Espírito Santo de Deus não permanece onde tem iniquidade. O Espírito Santo de Deus não permanece onde tem engano. Não permanece. Você pode ter o tempo de igreja que for, mas se houver pecado, se houver iniquidade no vosso coração, o Espírito Santo se afastará de ti. Isso é bíblico. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, e Deus ele está procurando uma igreja que viva longe da iniquidade. Deus está buscando um povo que não haja pecado em vossos corações voluntariamente. Deus ele quer falar com o seu povo, Deus ele quer se manifestar no meio do seu povo, mas o que tem atrapalhado isso acontecer? O pecado, a desobediência, a rebeldia. Então, queridos, é tempo de refletir sobre essa palavra. Você acha que Deus ele quis se afastar de Adão e de Eva? É claro que não, queridos. Deus não criou o homem e a mulher para viverem longe dele. É claro que não. Mas uma coisa fez com que Deus se apartasse deles. Foi o pecado, a desobediência. Isso fez com que o homem se afastasse, Deus se afastasse do homem. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Então, queridos, é tempo de buscarmos a presença do Senhor. É tempo de lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É tempo de purificação, é tempo de santificação. Não é tempo de ficar enfiado em pecado, não é tempo de ficar enfiado nas iniquidades, não é tempo de ficar buscando as coisas da carne, mas é tempo de vos santificai-vos ao Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de se colocar diante do Senhor com o coração contrito, arrependido. É tempo de abrir os vossos lábios e confessar os vossos pecados ocultos. Seja homem e mulher diante de Deus para confessar os vossos pecados. Esse é o tempo, para que Deus torne-se para si. Porque enquanto não abandonar o pecado, enquanto não deixar a iniquidade, enquanto no teu coração você não escolher a presença de Deus para a sua vida, o Espírito de Deus estará distante, estará ausente. Amém, meus irmãos? Então esse povo aqui, a qual o profeta Isaías estava pronunciando essa palavra da parte do Senhor, esse povo aqui vivia dessa forma. Não era ímpios, esse povo aqui não era ímpios. Esse povo aqui era o povo de Israel, era o povo de Deus. Mas o povo estava como está escrito aqui, com uma vida no pecado, uma vida na imundícia. E aí Deus teve que fazer o quê? Se afastar. Se afastar. E eu faço uma pergunta hoje. Como está a sua vida hoje diante do Senhor? O Espírito Santo de Deus está sobre a vossa vida? Ou o Espírito Santo de Deus se afastou de ti por conta do pecado? Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Não é tempo de viver no pecado.
Não é tempo de se embaraçar com as coisas desse mundo. Não é tempo de viver segundo o vosso coração. Não é tempo. É tempo de se consertar com o Senhor. É tempo de colocar o seu joelho no chão, a sua boca no pó e clamar por misericórdia. Clamar pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Esse é o tempo. É tempo de atrair a presença de Deus para a vossa vida. É tempo de atrair a graça de Deus para a vossa vida. É tempo de atrair o céu para a vossa vida. E o que você tem atraído hoje para a sua vida? E aí? O que você tem atraído? Reflita sobre isso. O que você tem atraído para o seu casamento? O que você tem atraído para o seu lar, para a sua família? O que você tem atraído? A presença do Espírito Santo? Ou você tem atraído o pecado, a iniquidade, aquilo que convém ao diabo? Irmão Luiz, mas eu estou na igreja há muito tempo. Irmão Luiz, eu nasci num berço evangélico. Irmão Luiz, eu tenho um cargo, eu tenho um título. Não quer dizer nada, meus irmãos. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se houver pecado, se houver desobediência, se houver rebeldia, se houver iniquidade, o Espírito Santo ele se afasta. O nome já diz, repita comigo: Espírito Santo. Oh glória! Espírito Santo. Amém? Então esse é o tempo. Lavem as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Lavem as vossas vestes no sangue do Cordeiro. A presença de Deus, ela só se manifestará na vida do homem e da mulher quando verdadeiramente houver um arrependimento sincero. E dentro do coração do homem e da mulher houver um querer verdadeiro de abandonar as coisas mundanas, o pecado, a iniquidade. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí o Espírito Santo vem sobre aquela vida e repousa. Porque Paulo disse em 1 Coríntios: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Isso aqui é um templo. Mas assim como o Espírito Santo ele pode habitar, não se engane, o espírito do diabo ele também pode habitar nesse templo aqui, por meio da desobediência, da rebeldia e do pecado. É uma casa, é um templo. E se é um templo, uma casa, uma morada, ela não fica vazia, ela terá um morador. E eu faço uma pergunta hoje: quem é que está morando dentro de você? Qual o espírito que está dentro de você? O Espírito Santo de Deus? Observe, o Espírito Santo de Deus ou o espírito do engano, o espírito de Belial, a antiga serpente, Satanás? E aí? Você já parou para refletir sobre isso? Quando Deus disse aqui em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida. As mãos de Deus não estão encolhidas. Ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas existe uma coisa que separa o homem de Deus. Existe uma coisa que não permite que Deus ele toque na vida do homem e não ouça as orações. É o pecado. É o pecado. Mas Deus ele está atento com os seus ouvidos, aguardando uma oração
de arrependimento sincero. Deus está pronto para ouvir a sua confissão de pecado. Deus está pronto para ouvir dos seus lábios: Senhor, eu pequei contra ti, tão somente pequei contra a sua palavra. Me perdoa, Pai, tende misericórdia. Eu não quero mais viver nessa vida, mas antes eu quero fazer o que lhe apraz. Aí as coisas mudam. Aí aquelas mãos que estão encolhidas, elas começam a se abrir. Oh glória, aleluia, Jesus. E aqueles ouvidos que estão tapados são abertos. Aquelas mãos te tocam, te modelam, te lapidam, te transforma, te renova, te fortalece. E aqueles ouvidos abertos começam a ouvir o teu clamor, começam a ouvir a tua oração. E Jesus vai trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua parentela. É dessa forma, irmãos. O único interessado em que você se mantenha longe de Deus e Deus longe de ti por conta do pecado é o diabo. O único interessado nessa história é o diabo. O único que sai ganhando é ele, e você sai perdendo, e Deus fica entristecido. Já parou para refletir sobre isso? Então isso aqui é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. E Deus, ele quer algo de extrema importância. Está aqui no livro de 1 Pedro, ou primeira epístola de Pedro. Uma palavra muito conhecida também da igreja, mas, como sempre eu digo, sempre é pouco observada e pouco vivida. Uma palavra muito conhecida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? É isso que Deus quer. Santidade. Eu vou repetir. Deus, ele quer santidade. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Deus está falando, no tempo da ignorância, no tempo que vocês viviam perdidos no mundo, vocês viviam conforme o vosso coração, mas hoje não. Hoje vocês não podem viver dessa forma. Hoje vocês não podem pensar dessa forma. Hoje vocês não podem desejar no coração dessa forma. Não. Hoje não pode. Mas hoje vocês podem e devem viver dessa forma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo, o nosso Deus é santo. Como é santo aquele que vos chamou. O Senhor te chamou? Foi o Senhor que te chamou? Foi Ele que te escolheu? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então a vossa maneira de viver tem que ser santa. Temos que ser santos em nosso pensamento, em nossos olhos, em nosso falar, em nossos ouvidos, em nossos membros. Temos que ser santos. Temos que ser santos. Não podemos viver na prática do pecado, na prática da iniquidade. Aí, quando nós vivemos dessa forma aqui, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14, o Espírito de Deus repousará sobre nós, estará conosco. Entendeu, meus irmãos? Como é que é grave, é seríssimo viver de uma forma que não convém a Deus?
Davi, atente, Davi sabia a importância de ter com ele o Espírito de Deus. Davi sabia a importância de ter com ele o Espírito Santo de Deus. E no Salmo 51, Davi ele mostra exatamente isso. A importância de zelar, a importância de cuidar, a importância de preservar, de zelar pela presença. Salmo 51 de Davi, para quem não sabe, esse Salmo Davi é um salmo de arrependimento ao Senhor pelas suas práticas erradas. Beleza? Isaías 51, versículo 10. Olha só o que Salmos 51, versículo 10. Olha só o que Davi diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lanceis fora da tua presença, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Olha aí, Davi teve erros, teve falhas, mas Davi ele reconheceu que ele tinha que confessar os vossos pecados diante do Senhor, porque ele sabia que o que estava em jogo era a presença de Deus, era algo maior do que ele guardar o pecado. Então Davi foi sábio, Davi sabia a importância da presença, ainda que o pecado venha trazer consequências, porque ele vai trazer. Deus perdoa o pecado, Deus perdoa a iniquidade, Deus perdoa, mas o pecado ele traz consigo as consequências das práticas, mas Deus perdoa. E Davi ele buscou o perdão em Deus. Davi foi o homem suficiente para se colocar diante de Deus e dizendo, versículo 2 de Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oh glória! É isso que Deus quer da sua vida, que você venha agir como Davi, que você venha confessar os vossos delitos, os vossos pecados diante do Senhor. É necessário que você queira confessar ao Senhor, é necessário que você queira abandonar essa prática de vida errada, é necessário que você queira ganhar Cristo no vosso coração, é necessário que você queira ser a morada do Espírito de Deus, é necessário que você queira. Davi ele quis, ninguém obrigou a Davi. Davi foi sábio, porque Davi sabia a importância da presença. Davi sabia que ele podia viver sem nada do que ele tinha, mas se ele tivesse a presença com ele, era tudo. Davi tinha ouro, tinha prata, tinha bronze. Davi podia deitar com qualquer mulher que ele quisesse. Davi tinha súditos ao seu favor. Davi mandava Davi mandava e desmandava. Mas havia algo que Davi sabia, que tudo aquilo que ele tinha não se comparava, era a presença de Deus, o Espírito de Deus. E isso fica bem claro aqui no Salmo 51. Bem claro. Então hoje, queridos, nessa hora, Deus ele quer que venhamos a seguir esse exemplo de Davi, que venhamos a confessar os nossos pecados, que venhamos a abrir o nosso coração, pedir perdão, misericórdia. Ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nos colocarmos diante do Senhor em humilhação e buscar redenção em Cristo para a nossa alma. Tem muitos crentes
que estão vivendo com vidas no pecado, vidas de iniquidade. Eu não disse todos, mas tem muitos crentes dentro das congregações, dentro dos templos, que estão vivendo uma vida de aparência, uma vida hipócrita, vivendo com sepulcro caiados. Por fora está bonito, adornado, bem vestido, mas por dentro os vossos corações estão sujos pelo pecado. E Deus, Ele quer conserto. Muitos crentes estão vivendo longe do Senhor, estão achando que Deus está com eles, mas quando na verdade o Espírito de Deus já se afastou. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Não se engane. Vou repetir: o único interessado em que você não se posicione diante do Senhor, como Davi se posicionou no versículo 2 de Salmos 51, buscando o arrependimento, o perdão, a misericórdia pelos seus pecados, é o diabo. É o diabo. Não há mais ninguém interessado em que você viva longe de Deus, pecando a todo instante, a todo dia, a todo momento, se embriagando com os deleites desse mundo. É o diabo. É o diabo. Porque o diabo sabe muito bem o que aguarda aqueles que confiam no Senhor. O Senhor sabe muito bem, o diabo sabe muito bem o que aguarda aqueles que abrem as vossas bocas e confessam verdadeiramente diante do Senhor os vossos pecados. Aqueles que não querem mais viver no pecado, mas aqueles que querem viver como Davi aqui em Salmos 51, pedindo a Deus para restaurar, pedindo a Deus para encher, pedindo a Deus para derramar a porção do Espírito sobre ele, sobre ela. Amém, queridos? É necessário refletir sobre isso. Não é tempo de igreja, não é ministério, não é placa de igreja, não é título, não é posição eclesiástica, não é nascer num berço evangélico, não é ter pais, mães, pastor e missionário. Não, se trata de arrependimento sincero, se trata de mudança de dentro para fora, se trata de se tornar uma nova criatura em Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se trata de se tornar um cidadão do céu. Se trata de lavar as vossas vestes no sangue do Cordeiro. Se trata de viver uma vida em obediência à palavra. Se trata de viver uma vida em concordância com a palavra. Se trata em viver uma vida de oração, de jejum. Se trata em viver segundo a vontade de Deus Pai. Se trata disso. E no final vai se tratar da vossa salvação eterna com Cristo, ou a eternidade no lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás, seus demônios, aonde serão lançados o falso profeta e a besta naquele dia. Se trata disso, meus irmãos. Quer pecar? Peque. Quer viver na iniquidade? Peque. Quer viver na imundícia? Viva. Você tem livre-arbítrio, a escolha é tua. Deus não vai descer do céu e vai te impedir. Não vai, querido. Não vai. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. Quer viver na lama do pecado? Viva, se suje, se lambuze, role, deite, se embriague com o pecado. A escolha é tua, querido. A escolha é tua. Fique à vontade. Mas se você morrer nessa prática do pecado, se você morrer na prática da iniquidade, você não vai entrar no reino dos céus. A tua alma estará destinada ao lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus demônios. Estarão na eternidade no tormento eterno, onde o fogo não se apaga e o bicho
não morre. Isso aqui não é brincadeira, meus irmãos. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Trata-se do que você tem aí dentro. Põe a mão aí em você, ó. Isso. O que tem dentro dessa matéria, dessa carcaça aqui, dessa casca. Trata-se disso. A alma pela qual Cristo se entregou na cruz. O fim de tudo é isso. É a salvação da alma. É isso, meus irmãos. Então desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta, irmãos. Desperta. Um conselho que eu deixo aqui. Busca ao Senhor. Confesse a Ele os vossos pecados enquanto há tempo. Aqui na terra é tempo de arrependimento. Aqui na terra é tempo de arrependimento. É tempo de abandonar a vida errada e se voltar para Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra diz que ao homem está ordenado a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo. Acabou, querido. Desceu a sepultura. Com Cristo, glória a Deus. Eternidade com o Senhor. Desceu a sepultura no pecado, na iniquidade, na rebeldia a Deus. O juízo te aguarda. O trono branco de Deus te aguarda. O lago de fogo e enxofre te aguarda. É desse jeito, meus irmãos, é sem massagem no pecado. Esse é o tempo, queridos. Os dias estão passando muito rápido. Esse é o tempo. A palavra para os últimos dias: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse é o tempo, meus irmãos. Esse é o tempo. Não tem como caminhar com Cristo de mão dadas com o pecado. Não tem como querer ter o Espírito Santo dentro de ti, embaraçado com as coisas desse mundo. Não tem como, querido. É impossível. Tem que haver separação, ó. Tem que haver separação, querido. E essa separação, ela parte daqui, ó. Dentro de cada um de nós. Tem que haver separação do santo e o profano. Tem que haver, meus irmãos. Então, queridos, atente para isso. Jesus virá buscar naquele dia uma igreja santa, uma igreja que se purificou, uma igreja que se separou, uma igreja que confessou, uma igreja que abandonou, uma igreja que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados diante do Senhor e seguiu o caminho de Cristo nessa terra. Essa igreja subirá no arrebatamento. A igreja verdadeira, a igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa igreja vai subir. Amém, queridos? Reflita sobre isso. Reflita. Irmão Luiz, essa palavra é muito dura. Irmão Luiz, você tem que moderar nas suas palavras. Queridos, a palavra de Deus não é dura. Duro é o pecado no coração do homem e da mulher. Isso é duro. A palavra de Deus é refrigério. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o passaporte para a glória. Não tem como eu querer adentrar os portões celestiais se a palavra de Deus não estiver inserida aqui, ó. Salmo 119, a palavra diz o quê? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A palavra tem que estar aqui, ó, inserida aqui, ó. E quem é a palavra? Quando se fala palavra, não se trata das letras escritas. Se trata de Cristo, o Verbo. Ele é a palavra. Cristo tem que estar aqui, ó, dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos,
Reflita sobre essa mensagem. A mensagem de Deus, ela não é dura. Há quem diz que seja uma palavra dura. Há aqueles que não querem ouvir. Mas, bem-aventurados aqueles que guardam a palavra desse livro em vosso coração. Bem-aventurado. Amém? Em nome de Jesus. Há alguém aqui para poder entregar sua vida para Cristo? Há alguém aqui que quer renovar sua aliança com o Senhor? Há alguém aqui que quer confessar os vossos pecados a Cristo? Esse é o tempo. Confesse aí os vossos pecados. Há alguém aqui que quer retornar para os caminhos da verdade? Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Há alguém aqui, irmão Luiz, eu estou fraco na fé, irmão Luiz, eu estou pensando em parar, irmão Luiz, eu quero voltar para o Senhor, mas eu não tenho força, irmão. Irmão Luiz, o Espírito Santo falou ao meu coração por meio dessa palavra, e eu quero, Senhor, eu quero viver na presença de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero orar por você. Meu WhatsApp está aí fixado, eu não posso receber nem mandar mensagem aqui no PV da plataforma porque eu estou bloqueado, nem eu sei porquê estou bloqueado, quer dizer, eu sei, mas vamos em frente, amém? Então é isso, irmãos, meu WhatsApp está aí, ó. Você que quer viver uma vida para com Cristo, pode me chamar no meu WhatsApp, pode me ligar, pode mandar mensagem. Irmão Luiz, eu estou assim, eu quero voltar para Cristo, eu quero renunciar, eu não consigo. Eu estou aqui para te ajudar em Cristo Jesus, amém? Um dia também eu estive caído, estive na lama, estive entrando já na iniquidade, mas pela misericórdia do Senhor, Deus me deu uma oportunidade, e eu agarrei com unhas e dentes, e decidi não mais viver no pecado, mas viver para Cristo. Amém, meus irmãos? Então esse é o tempo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de estar em Cristo e Cristo em vós. Esse é o tempo. Irmão Nascimento, estou afastado da igreja faz anos, mas vivo bem e tenho paz de espírito. Meu irmão, nós temos que viver com Cristo e Cristo em nós. Se Cristo estiver em nós, teremos paz. Se Cristo estiver em nós, teremos vida eterna. Se Cristo estiver em nós, teremos renovo. Se Cristo estiver em nós, teremos alegria, esperança. Amém, queridos? Então, se você está em Cristo e Cristo habita em ti, glória a Deus, irmão Nascimento. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Amém? Eu vou estar deixando aqui novamente o meu WhatsApp. Vou finalizar a mensagem, porque não é por muito falar. E é isso. Esse é o tempo, tá? Pode me chamar no WhatsApp. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês reflitam sobre essa palavra. Reflitam sobre essa palavra. Amém? Amém, em nome de Jesus. Mas cada um tem um caminho. Querido, só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vou falar, Jesus, ninguém vai ao Deus Pai se não for por Ele. Placa de igreja não salva, religião não salva, seita não salva. O que salva é uma vida cheia do Espírito Santo. O que salva é uma vida nisso aqui, ó. Aqui, querido, ó. Aqui, irmão Nascimento, ó. Isso aqui, ó. A minha vida tem que condizer com isso aqui. A minha vida tem que produzir os frutos do Espírito. Aí sim, eu posso até não estar congregando, eu posso até estar visitando ministérios, mas a minha vida ela tem que estar aqui, a minha comunhão ela tem que estar aqui, entendeu? No Espírito. O caminho é um só, seja para quem está congregando ou para quem está visitando. O caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
aí teremos vida, aí teremos paz. Amém? Em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a todos que participaram aqui, todos vocês que ouviram. Irmã Elaine, beijo no vosso coração, grato pela ajuda, pela cooperação. Aos irmãos que curtiram, os que compartilharam, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente, a paz seja com todos. Amém? Não, mas você não tem que, irmão, entenda uma coisa, você não tem que crer na igreja evangélica. Não, querido, eu não creio na igreja evangélica. Eu creio nisso aqui, querido, ó, na palavra. Eu creio na palavra, que é viva e eficaz. Se eu for crer na igreja, desculpa a expressão, como diz aqui no Rio, eu tô lascado, irmão. Eu tô lascado. Se eu for crer em placa de igreja, eu tô lascado. Se eu for crer em homem, eu tô lascado. Eu tenho que crer em Cristo, o ressurreto, o Filho do Deus vivo, aquele que na cruz se entregou por amor a mim, e por amor a ti, e por amor ao mundo. Amém? Em nome de Jesus. Então é isso, querido. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Amém, querido? Amém. Sou aqui do Jacarepaguá. Amém? Então, meus irmãos, um beijo no coração. Amo vocês em Cristo. A paz seja com todos vocês. Você que começou a seguir o perfil Luiz Alberto, que Deus abençoe. Lembrando que eu não sou nada. Não siga por esse rostinho aqui, porque não tem beleza nenhuma, não tem nada. Mas sigam pela palavra. Sigam pela palavra. Amém? Não, querido, que isso? Não precisa de desculpa, o irmão Nascimento. Não precisa pedir desculpa por nada, querido. Amém? Por nada. Se quiser me chamar no WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp aqui, pode me chamar. Amém, irmão Nascimento? A gente conversa de boa, sem problema, querido. Não há necessidade de pedir desculpa por nada, irmão. Eu te entendo completamente, tá bom? Fica na paz de Cristo. Deus abençoe a tua casa, tua família. Que todos tenham uma tarde de paz, de bênção, em nome de Jesus. Fui. Beijo no coração. Até a próxima.